Ficha limpa aprovada. Tudo bem? Não. A nova lei é uma ilha cercada de dúvidas por todos os lados. A principal delas foi desfeita. Sim, as regras da ficha limpa valem para as eleições de 2010. Mas a quem se aplica? Para debater essa e outras questões, a TV Estadão recebe o procurador Antônio Carlos da Ponte, ex-assessor eleitoral da Procuradoria-Geral de Justiça, integrante do Conselho Superior do Ministério Público, e o advogado professor Silvio Salata, presidente da Comissão Político-Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, autor do livro Crimes Eleitorais. O que é muito oportuno, não é, doutor Salata? Uma pergunta que me parece... aliás, perdão. O livro é do professor Antônio Carlos da Ponte, me corrigindo, e eu considero extremamente oportuno que a gente trate desse assunto nesse momento. E eu acho que uma pergunta de ordem técnica que eu dirijo inicialmente aos dois é a seguinte: a lei é boa, por favor? Eu penso que a lei ela trouxe no seu formato algumas questões que serão alvejadas no curso do processo eleitoral, e eu entendo, como advogado, a minha experiência no direito eleitoral de muitos anos, que ela tem alguns vícios de inconstitucionalidade. Essa lei, por exemplo, ela tem, como você disse, a questão da interpretação sobre a vigência dela. Então ela tem, foi mudado o tempo verbal, os que forem. Então os que estavam condenados, certamente, não poderão ser abrangidos pela lei. Por que não poderão? Por causa do tempo verbal e também do princípio fixado na Constituição Federal, no que tange à irretroatividade da lei. A lei ela só pode retroagir quando ela beneficia o réu. Aqui é uma lei mais severa do que a Lei Complementar 64 de 1990. Outro tópico que eu entendo que há realmente algum vício de inconstitucionalidade no que tange aos que forem condenados por um colegiado. Portanto, isso vem agressivamente contra a cláusula máxima prevista na Constituição Federal, que afirma de que o culpado, o acusado, somente será considerado culpado após o trânsito e julgado da decisão penal. E partindo desses dois pressupostos, eu entendo que a polêmica será exaustiva no debate. E porque também essa consulta que foi respondida afirmativamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, no que tange a questão da aplicação desta Lei Complementar número 135 nestas eleições, ela colide diretamente com o dispositivo previsto na Constituição Federal, no capítulo dos direitos políticos, que tem uma previsão muito clara, muito objetiva, de que a lei que altera o processo eleitoral somente poderá alterar o processo no ano anterior à data da realização das eleições. Então essa cláusula ela é muito bem clara. E eu pergunto então, Roberto Godoy, por que se aprovou a reforma eleitoral no dia 29 de setembro de 2000? Poderíamos provar agora, antes do início do processo eleitoral. A consulta foi respondida e no final da resposta dos votos dos senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, houve inclusive uma ressalva. Olha, eu vou votar afirmativamente, mas deixo ressalvado a minha posição de que eu vou apreciar, no caso concreto, por ocasião dos pedidos de registro, se aplica ou não. Então ficou uma coisa... E a consulta, eu queria somente acrescentar isso aí, a consulta ela foi respondida já no dia em que havia iniciado a realização das convenções. Havia um partido a nível nacional que tinha feito uma convenção partidária para a escolha dos seus candidatos a presidente e vice-presidente da República. Então, eu acho que já estava dentro desse período que, possivelmente, o Tribunal Superior Eleitoral, com o máximo respeito que eu tenho,
não poderia ter feito essa afirmação na consulta. Houve recentemente, eu acompanhando uma sessão do Tribunal Superior, de que ele se negou a responder uma consulta dizendo, olha, é um caso concreto, o processo eleitoral já está iniciado, nós não podemos nos envolver com um caso concreto. Então eu penso que isso, a magnitude da lei, a penalização da lei, são severas penas. E não houve um debate com a sociedade civil, com as instituições democráticas. O Congresso Nacional se calou no convite, que eu acho que isso vai redundar realmente num grande debate jurídico que vai se entornar em todos os tribunais regionais dos 27 estados da federação e tudo vai canalizar para o Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Antônio Carlos. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente do eminente doutor Salato. Eu entendo que a lei foi uma lei extraordinária, não é? Uma lei que é fruto de uma iniciativa popular, contou com 1.600.000 assinaturas e ela expressa bem quais são os valores contidos na Constituição Federal, em especial nos artigos 1º e 3º. Se nós formos analisar a origem da palavra candidato, candidato vem de candidate, que significa o quê? Significa algo cândido, algo puro, algo alvo. Na Roma Antiga, aqueles que eram postulantes a cargos eletivos, eles se vestiam de branco, porque a candidatura em si, ela trazia o quê? Ela traduzia essa ideia de pureza, de compromisso com a coisa pública. Me parece que é uma lei que vai trazer, eu concordo nesse aspecto, doutor Salato, ela vai trazer uma discussão grande, mas ela teve um grande mérito, não é? Nós temos que exigir daqueles que se propõem a cuidar da coisa pública uma postura muito mais rígida do que aqueles que não se propõem a tanto, não é? Então é razoável que um candidato ele tenha uma vida absolutamente marcada pela isenção, pela moralidade com a coisa pública e, sobretudo, com o cuidado junto à coisa pública. É isso que se exige. O Ministério Público Eleitoral, antes mesmo da Lei 135 de 2010, ele já pregava que os candidatos eles deveriam ter uma atuação absolutamente imune a qualquer ação de improbidade administrativa ou a eventual processo criminal. O princípio da presunção de inocência, ele trabalha com leituras. E a leitura que deve ser dada a ele no âmbito do processo penal é uma leitura diferente daquela que deve ser emprestada no âmbito da justiça eleitoral. Então me parece que a lei ela andou bem, em primeiro lugar, ao falar em sentença com trânsito em julgado e ao falar também em decisão de colegiado, o que traz necessariamente uma avaliação por parte do tribunal. Então a lei ela recompõe uma situação que me parece que estava um tanto quanto defasada com a antiga lei de inelegibilidade, antiga não, que ainda está em vigência, a lei 64/90. Ela amplia o rol dos crimes que geram inelegibilidade por 8 anos e ela dá uma atenção muito especial à captação irregular de sufrágio e também à coação no curso do processo eleitoral. Uma eleição onde haja captação irregular de sufrágio, onde haja coação no curso do processo eleitoral, é uma eleição indiscutivelmente comprometida. E a partir do momento que eu tenho uma eleição comprometida, eu também vou ter parte do parlamento comprometido. Então, particularmente, eu faço coro àqueles que entendem que a lei ela veio num momento muito oportuno, momento importantíssimo. A única questão que me parece que mais delicada que fica é a da aplicação imediata dela, não é? Uma vez que o artigo 16 da Constituição... Aliás, se me permite, essa é uma das questões mais recorrentes dos internautas. Como ela se aplica e se ela se aplica imediatamente e a quem? Esse é o grande problema, né? Porque o artigo 16 ele traz a previsão na própria Constituição que a lei eleitoral ela só pode ser aplicada no ano subsequente. O TSE, por 6 votos a 1, ele, respondendo à consulta feita pelo senador Arthur Vigílio, entendeu que a aplicação era imediata. E o raciocínio foi um raciocínio muito interessante. Foi de que o processo eleitoral ainda não tinha iniciado, ele não tinha tido início, tendo em vista que ainda não existia registro de candidaturas. Só que acontece que, quando nós falamos em processo eleitoral, isso é algo um pouco mais amplo.
O artigo 36 da Lei 9.504 de 97, ele cuida da propaganda eleitoral antecipada. E a propaganda ela só pode ser antecipada porque ainda não existe registro de candidaturas. Quando nós falamos nas filiações partidárias, quando se fala em convenção, e o doutor Salat está aqui com muita propriedade, ele fez uma colocação a respeito de uma convenção que já tinha sido feita em relação a um postulante a cargo eletivo. Então, particularmente, embora eu entenda que a lei é uma lei que veio no momento certo, uma lei extraordinária, a minha dificuldade ela reside na aplicação da lei para essas eleições. Me parece que o artigo 16, ele de certa forma ficou um tanto quanto vulnerado. E a argumentação expedida pelo ministro Marco Aurélio, que foi o voto divergente, no meu entender, ela faz o enfrentamento correto da questão.